Sabe, não me surpreende que apenas poucos dias depois do lançamento já tenham tantos vídeos explicando a nova produção da Netflix, Estou Pensando em Acabar com Tudo, dirigida pelo Charlie Kaufman. Até porque o próprio diretor cria um longa que, entre aspas, pede por uma explicação. Não me entenda mal, eu já tenho um vídeo inteiro falando porque eu acho errado explicar filmes. É limitador e totalmente anti-cinema fazer isso. O ponto aqui é que o cineasta faz uma obra que se baseia na ideia de ser compreendida em vez de buscar uma assimilação por meio das sensações. O roteiro é muito bom, tanto quanto Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e Adaptação. O problema é que esses filmes não foram dirigidos pelo Kaufman, e ele é o diretor mais genérico possível. O novo longa dele não se preocupa em criar uma encenação cinematográfica interessante ou uma dimensão sensorial. Por mais que exista um subtexto profundo nas discussões que ele propõe, a experiência do filme não compreende e nem conversa com isso. O diretor se apega aos seus diálogos inteligentes e verborrágicos e a signos espalhados pela tela, porém, poucas vezes usa a linguagem audiovisual de maneira inventiva e expressiva. A história acompanha a Lucy, uma jovem mulher que viaja junto com seu namorado, Jake, para casa dos pais dele durante uma nevasca. A protagonista sente um desgaste no relacionamento. Ela não sabe exatamente o porquê, mas a narração em off evidencia essa confusão. A primeira meia hora é basicamente os dois conversando no carro ao mesmo tempo em que vemos um idoso, zelador de uma escola, trabalhando. É bem ilógico mesmo. O filme segue uma pegada de digressões cortando a trama principal, e até aí tudo bem, é a proposta. E eu gosto bastante desse começo. Por mais que grande parte da cena seja só o casal falando, existe um conflito entre eles criado pela linguagem. Tanto as atuações quanto a organização espacial do cenário e da câmera demonstram isso. É maneiro que a imagem meio que divide o espaço em dois. Raramente a gente vê os personagens num plano só, especialmente em momentos em que ela tá distante, refletindo sobre o namoro deles. E até quando a Lucy e o Jake estão no mesmo enquadramento, só um deles é focalizado pela câmera. É interessante porque a hostilidade entre ambos não está presente nos diálogos, e sim nesse estilo de encenação. É maneiro até como a gente percebe um certo incômodo entre os dois pela maneira que um reage ao que o outro diz. Às vezes, ela não presta muita atenção na conversa, dá um sorriso falso e até mesmo responde de forma seca e desinteressada. Enquanto isso, o cara fica nervoso, tenta sempre puxar algum assunto e até flerta de um jeito meio forçado. As performances da Jessie Buckley e do Jesse Plemons são bem naturalistas nesses momentos. Buscam realmente uma sutileza nos seus gestos e falas. Só que quando eles chegam na fazenda dos pais dele, isso muda. Os dois passam a personificar outras personalidades, indo para um exagero dramático. Eu acho a cena do jantar um dos momentos de ouro do filme. Na real, toda a sequência dentro da casa talvez seja onde o Kaufman mais se encontra como diretor. Ele cobre muitos planos com paredes, escadas e cria formas geométricas, gerando uma atmosfera claustrofóbica e incômoda. O que é elevado pelo comportamento dos personagens jantando. As conversas são super bizarras, os pais do Jake ficam fazendo perguntas clichês, tipo, como vocês se conheceram, com quem você trabalha e tal, mas o jeito que tudo é encenado e filmado é estranho, no bom sentido. O diretor encontra os enquadramentos meio distantes e sem uma conexão espacial linear entre eles. Tipo, às vezes parece que a Lucy tá perto do Jake e ele longe da mãe. De repente, a mãe e o Jake ficam próximos e a protagonista se aproxima do pai. Até que chega uma hora que parece que a Lucy fica longe de todo mundo, isolada no plano. Essa bizarrice é amplificada pelas atuações. A mãe tá sempre sorridente enquanto diz coisas ofensivas e agressivas. O Jake começa a agir igual uma criança mimada, isso sem falar na movimentação deles. Tem uns gestos muito estranhos, eles agem de maneira meio robótica e zumbificada. Toda essa linguagem serve para demonstrar como a protagonista se sente no seu relacionamento. A loucura do longa só cresce. A Lucy começa a andar pela casa, conhecendo as coisas, e seus sogros começam a se transformar pelos espaços. O pai tá super idoso e no momento seguinte, jovial. A mãe tá alegre e disposta a fazendo as suas coisas, quando do nada aparece numa cama à beira da morte. Sabe, eu acho que o Kaufman é um cara muito conteudista. Não à toa ele começou a fazer sucesso quando era só roteirista. E ele realmente manja muito de escrever histórias interessantes. O zoado é que o diretor não se encontra como um escritor audiovisual, vamos dizer assim. Ele não sabe usar a gramática da imagem, do som e da montagem para criar algo minimamente envolvente. Me parece que depois do jantar, o Kaufman fica perguntando o tempo todo o que as coisas significam. A idade dos personagens muda. Por quê? Os quadros da Lucy estão no porão da fazenda. Por quê?
A garota da sorveteria tem um braço machucado. Por quê? E isso segue até o fim. A impressão que eu tenho é que o filme não cria uma relação de forma e conteúdo. Se até aí o Kaufman estava construindo algo maneiro tanto na história quanto na linguagem, depois as coisas ficam bem ilustrativas. O que eu quero dizer é que o diretor faz essas perguntas que eu disse sem filmar dentro de uma unidade estilística. As imagens não causam sensações, elas só ilustram o roteiro. O problema não está no fato de ele criar uma incógnita e não explicar. Isso é ótimo na verdade. Mas sim nesse mistério que precisa fazer algum sentido racional para ser interessante, já que não existe um impacto sensorial. Para efeito de comparação, pensa no filme Mãe, do Darren Aronofsky. Na época que saiu, o longa teve vários vídeos na internet explicando e decifrando a história, tentando extrair algum significado. E de fato, o diretor busca um tipo de alegoria impositiva no seu roteiro, um mistério que tem uma resposta definitiva. Só que o Aronofsky também constrói uma dimensão sensorial na sua encenação. Mãe tem um impacto gigante como experiência, é um filme extremamente envolvente. Mesmo que você não entenda, vamos dizer assim, racionalmente, você vai assimilar as ideias do cineasta a partir das sensações que ele propõe. Agora, o Estou Pensando em Acabar com Tudo não faz isso. Muito pelo contrário, o filme depende dessas explicações, ele precisa ter alguma lógica para ser interessante. Como eu já disse, tem momentos que o Kaufman consegue criar algo maneiro cinematograficamente. Tem uma hora no fim do filme que é uma das melhores coisas que eu vi no cinema esse ano. O casal protagonista começa a dançar no corredor da escola com a luz do sol entrando pelas janelas, uma música sublime tocando no fundo, uma coreografia perfeita. Talvez seja a melhor parte do longa mesmo, é lindo e bem emocionante. E eu não faço ideia do que essa dança significa, e não preciso fazer, porque o diretor alcança algo envolvente com a linguagem. Porém, aí que tá, são só momentos pequenos. A obra não tem um efeito total dentro do seu estilo. Vou dar mais um exemplo só para ser bem didático na minha visão. Tem uma cena que a Lucy vai pro quarto do Jake e encontra na estante um livro da Pauline Kael, uma crítica de cinema muito famosa. Alguns minutos depois, no carro, a personagem começa a fumar um cigarro do nada e solta um monólogo sobre o filme Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes. Por curiosidade, quando o longa acabou, eu fui pesquisar se a Kael tinha escrito alguma crítica sobre esse filme. E adivinha? A protagonista estava literalmente proclamando as palavras da crítica de cinema no seu monólogo. É exatamente a mesma coisa que a Kael disse. Ou seja, eu tive que procurar algo muito específico para entender um pouco da ideia do Kaufman. O longa não me disse o que ele quer passar por meio da linguagem cinematográfica, e sim por um signo, por um diálogo, não por uma relação de forma e conteúdo. A Susan Sontag, uma crítica de arte, disse algo interessante sobre esse assunto em um dos seus ensaios. Antes de falar, eu preciso dizer que eu descobri esse texto por causa do Instagram do Hulk Cinéfilo. Os caras postaram o link dele enquanto falavam do novo filme do Kaufman, então fica o crédito para eles, sigam o Hulk. Agora, parafraseando a Susan, o que é importante agora é recuperarmos nossos sentidos. Precisamos aprender a ver mais, a ouvir mais, a sentir mais. Nossa tarefa não é encontrar o máximo de quantidade de conteúdos em uma obra de arte, muito menos exprimir mais conteúdo de uma obra do que já existe ali. Nossa tarefa é economizar no conteúdo, para que consigamos ver algo da própria obra. A função da crítica deve ser mostrar como é que a arte é o que ela é. Mostrar por que a arte é apenas arte, ao invés de mostrar o que as coisas significam.